Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, Felipe Robledo. Se você já é do canal, muito obrigado. Se é a sua primeira vez, muito bem-vindo. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho para a gente continuar o nosso trabalho e continuar ajudando mais pessoas que precisam, certo? E aí, vendo aquela nossa lógica de resolver questões do Enem de 2019, a prova azul, a gente hoje vai resolver a questão de número 81, beleza? Então, vamos ler a questão. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio de Janeiro e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Beleza. E ele vai então para a gente dizer o seguinte: na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Letra A, coleta de droga de sertão. Letra B, extração de metais preciosos. Letra C, adoção da pecuária extensiva. Letra D, retirada de madeira do litoral. E letra E, exploração da lavoura de tabaco. Então, beleza, vamos começar a discutir a questão. Vamos olhar para ela, pensando na primeira ideia aqui para a gente, que é o seguinte. Ele está falando da segunda metade do século XVIII, ok? Ele está falando, então, dos escravos que estão chegando no Rio de Janeiro, tá? Então, vamos localizar. Ele está falando da segunda metade do século XVIII, ali por volta de 1750, 1760, e do Rio de Janeiro, ok? Bem, então vamos lá. Vamos às opções primeiro para a gente organizar, tá? Ele fala de droga de sertão, ele fala de metais preciosos, ele fala de agropecuária, ou melhor, de pecuária extensiva, retirada de madeira do litoral e lavoura de tabaco, beleza? Então, tudo ali, se você prestar atenção, todas as opções falam de atividades econômicas. Então, o nosso trabalho agora é identificar de qual atividade econômica a gente pode relacionar essa segunda metade do século XVIII e o Rio de Janeiro, beleza? Então, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte. Quando a gente tem ali mais ou menos a segunda metade do século XVI, o açúcar brasileiro, certo? Ele começa a entrar em decadência, em grande parte por conta de uma concorrência com açúcar holandês produzido das Antilhas, uma vez que esses holandeses tinham sido expulsos do Brasil a partir da chamada insurreição pernambucana, certo? Bem, e aí, em paralelo a isso, eu tinha tido um período conhecido como União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, no qual esses holandeses vão invadir o Brasil em decorrência disso. E se você não lembra disso, dá uma olhadinha no canal, a gente tem 2 vídeos interessantes sobre isso, que é o ciclo açucareiro e a expansão territorial. E aí você tinha, então, começado uma série de movimentos para expandir o território e passar por Tordesilhas. E aí, classicamente, para a gente, quais são esses grandes 3 movimentos de expansão? A pecuária, a droga do sertão e o movimento bandeirante. Se você olhar, 2 desses movimentos estão aí na questão. Ali, ó, letra A, coleta de droga de sertão, e a letra C, adoção de pecuária extensiva. Mas aí é que está a grande malandragem, porque olha só, ele fala para a gente de escravos, certo? Escravos. E quando você olha, por exemplo, as drogas do sertão, açaí, guaraná, castanha do Pará, eu estou falando basicamente da região norte do Brasil. E lembra de uma coisa fundamental, tá? No Brasil colônia, o que eu chamo de sertão é o interior, tá? Eu teria então o litoral e o sertão. E essas drogas de sertão, obviamente, como estou falando de semente, de planta, etc., ela tinha uma mão de obra que era indígena e não escrava africana. E ele fala para a gente aqui de um tráfico atlântico, certo? Que é o nome que você dá basicamente ao tráfico negreiro. Então, por definição, não pode ser A. Quando ele fala da pecuária extensiva, outro detalhe importante. Essa pecuária extensiva, porque olha só, o gado já fazia parte da economia colonial como atividade complementar à atividade açucareira, tá? Esse gado extensivo ele vai rolar numa expulsão do gado do litoral, como a gente fala, quando o rei de Portugal vai proibir uma criação de gado extensiva no litoral do Brasil. Ele vai entrar para o interior, então, vai seguir isso para o norte ou descer em direção ao sul, onde ele se adapta muito bem ali aos pampas gaúchos, porém, ele usa uma mão de obra livre. E lembra que a questão fala de mão de obra escrava, logo também não pode ser assim. Então, olha só, pensando nessa atividade clássica de expansão, não pode ser nem a letra A, nem a letra C. Mas eu falei para vocês que tinha uma terceira atividade expansionista, que era a questão do movimento bandeirante, que é um movimento que vai encontrar ali no finalzinho do século XVII, ouro na região de Minas Gerais. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
dando origem, então, ao seu ciclo minerador, que vai durar exatamente esse final do século XVII e o século XVIII, trazendo uma série de transformações para a gente. E aí, uma que é fundamental para a questão é a mudança da capital. Sim, a capital vai sair de Salvador e vai vir para o Rio de Janeiro, ali na segunda metade do século XVIII, que é exatamente o que eu estou dizendo ali na questão, beleza? 1763, a capital passa a ser o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro, beleza? E por que, por exemplo, não Vila Rica, que era o teu centro minerador da época? Por um motivo simples. Lembra que eu sou uma colônia. Logo, a minha capital ela tem que estar numa região litorânea para atender a metrópole. E o Rio de Janeiro era muito mais próximo do que Salvador, a região mineradora, o que impedia a questão do contrabando. E aí, lembra que a sua mão de obra na mineração, embora você tenha mão de obra livre, ela continua predominantemente uma mão de obra escrava. Então, se ele está falando para você de segunda metade do século XVIII, de Rio de Janeiro, dessa mudança de capital de escravos via essa região, a única opção possível para a gente, então, tem que ser aqui a nossa letra B de bola, ou seja, extração de metais preciosos. Por que não poderia ser a letra D? Porque a letra D, quando ele fala de retirada de madeira no litoral, ele está falando lá de período pré-colonial, ou seja, do pau-brasil, daquela relação de escambo com os índios, não responderia a sua questão do século XVIII. E a lavoura de tabaco, ela também está lá em cima, está na região da Bahia. Então, na verdade, você não teria os escravos vindo pelo Rio de Janeiro, seriam na Bahia, tranquilamente. E a questão fala claramente para a gente dessa ideia de por que você tem essa mudança da dinâmica do tráfico atlântico desses escravos entrando via Rio de Janeiro e não mais via Bahia, a sua grande quantidade. Porque ele fala, estabiliza na Bahia, mas cresce no Rio de Janeiro. A questão é basicamente sobre isso, beleza? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Espero que tenham entendido. Mais uma questãozinha aí pra gente, certo? Muito obrigado. Mais uma vez, muito prazer pela presença de vocês. Muito bom estar aqui e até uma próxima oportunidade.